Tá? Então, na conservação de energia mecânica, quando a gente fala do fato da conservação de energia mecânica, a gente vai levar sempre em consideração que não há forças dissipativas envolvidas no processo, tá? Para que a gente possa realmente entender como é que isso funciona. Em alguns casos, você tem, dependendo da forma do corpo, né, dependendo da altura, do local onde ele se encontra, você desconsiderar a resistência do ar ou força de atrito fica muito próximo da questão da realidade. Tá? Então, se por exemplo, eu pego uma pequena bolinha, uma bolinha de gude e solto ela, se eu pegar um pedaço de giz e solto esse giz no chão, ok? Então, inicialmente ele na minha mão ele estava parado, a energia cinética dele era zero, mas ele tinha uma energia potencial gravitacional. Então, quando eu solto, tá, apesar de ter ar dentro da sala, apesar desse pedaço de giz ter um formato, como a altura em relação ao solo é pequena, tá, e o seu tamanho também é pequeno, a força de arrasto que o ar exerce sobre esse pedaço de giz é muito pequena. Então eu posso praticamente desconsiderar e perguntar para vocês, com que velocidade o giz chega no chão? Entendeu? Então, eu sei que ele está parado aqui e eu vou soltar. Então, quando ele chegar no solo, aqui no chão da sala, ele vai chegar no chão da sala com uma determinada velocidade. Ok? Então, neste caso, o que acontece? Como o meu pedaço de giz é pequeno, a massa de ar que eu tenho é muito pouca, ok? Então, eu posso praticamente desprezar a resistência do ar e calcular isso aqui no princípio de conservação de energia mecânica, ok? Então, em algumas situações do nosso dia a dia, eu consigo desprezar a resistência do ar, consigo desprezar a força de atrito existente, tá certo? E trabalhar no processo de conservação de energia mecânica, tá? Agora, de modo geral, para o nosso dia a dia, tá? Eu preciso levar sempre em consideração, pelo menos na área de engenharia, eu tenho que levar em consideração as forças dissipativas que acontecem no sistema, tá? Então, eu posso, por exemplo, quando eu pego um esquiador, né, ou pego um carrinho de montanha-russa, o que acontece? Observem o tamanho do carrinho, ele tem um formato todo quadrado. Então, aquele carrinho, ele corta muito a massa de ar. Então, na verdade, se eu fosse calcular, né, a energia mecânica de um carrinho de montanha-russa, eu teria que levar em consideração o atrito das rodinhas do carrinho no trilho da montanha, porque aquilo gera aquecimento. Então, eu tenho um atrito ali. Eu teria que levar em consideração a força de arrasto do ar em relação ao carrinho e as pessoas que estão dentro do carrinho, ok? Só que, de modo geral, nos nossos problemas, a gente acaba, você vai ver que no comando ele pede para desconsiderar essas forças, para que vocês possam entender. Agora, na realidade, se eu for fazer um cálculo minucioso, eu preciso levar em consideração força de atrito das rodinhas com trilho, preciso levar em consideração força de arrasto, tá? Quando eu pego um paraquedista, por exemplo, tá? Então eu posso dizer, com que altura o paraquedista vai atingir determinada altura? Desconsidere a força de resistência do ar. Beleza, consigo fazer as contas. Porque se eu for realmente fazer um cálculo minucioso, eu tenho que levar em consideração a força de arrasto que o corpo dele sofre com relação ao meio ar. Tá certo? Então, no nosso caso aqui, a gente vai estudar essa conservação de energia mecânica, desconsiderando, em boa parte dos exercícios, a relação de atrito ou forças dissipativas da energia. Ok? E o que é energia mecânica? A energia mecânica
ela é a composição, a gente chama aqui de EM, ela é a composição das energias que nós estudamos na aula passada, ou seja, a energia mecânica ela é a energia cinética mais a energia potencial, seja ela gravitacional ou seja ela um potencial elástico. Tá certo? Tá? Então a energia mecânica ela é um somatório da minha energia cinética mais a minha energia potencial. Ok? Quando eu falo em conservação de energia mecânica, eu estou falando que a energia mecânica no início do processo tem que ser igual à energia mecânica no final do processo. Então, na conservação de energia, eu tenho que a energia mecânica inicial tem que ser igual à energia mecânica final. Tudo bem? Energia mecânica inicial igual à energia mecânica final. O que eu tenho que lembrar? É que a minha energia mecânica ela é um somatório de energias. Tá? Então eu posso ter energia cinética mais energia potencial gravitacional, posso ter energia cinética mais energia potencial elástica, posso ter energia potencial gravitacional mais energia potencial elástica. Tudo bem? As três modalidades de energia que a gente viu na aula passada, quando elas se somam, elas formam o que nós chamamos de energia mecânica. Tá? Então, se eu pegar, por exemplo, se eu pegar a situação aqui, ó, olha só. Se eu pego esse bloco que está aqui e coloco ele inicialmente aqui em cima, parado, qual é a energia cinética dele? Zero. Tudo bem. Mas ele não está em relação ao solo a uma determinada altura? Sim. Então ele tem o quê? Uma energia potencial gravitacional armazenada aí. Tudo bem? Quando eu solto esse bloco, se eu desconsiderar o atrito, ele vai escorregar pela rampa, e no que ele vai escorregando pela rampa, ele vai perdendo energia potencial gravitacional, mas vai ganhando energia cinética, certo? Porque ele vai ganhando velocidade. Então, no início do processo, eu tenho energia mecânica. Qual é a energia mecânica? É a gravitacional, mas a energia cinética é zero. Aí ele vai descer aqui, quando ele chegar aqui, ele vai encontrar com essa mola. Aí o que ele faz? Ele comprime a mola até parar, não é verdade? Então, olha só, quando ele chega aqui embaixo, ele tem energia potencial gravitacional? Não, mas ele tem energia cinética. E essa energia cinética vai ser utilizada para comprimir a mola. Uma vez que eu comprimir a mola, eu vou ter o quê? Energia potencial elástica armazenada. Então são essas coisas que a gente começa a analisar nos problemas de conservação de energia. Ok? Se eu pego aqui, por exemplo, uma esfera de massa 5 kg é abandonada. Se ela é abandonada é porque a sua velocidade inicial é diferente de eu falar que ela foi arremessada. Porque se ela foi arremessada, ela já tem que sair dali com uma velocidade diferente de zero. Ok? Então, se ela é abandonada de uma determinada altura, aí eu vou pensar, se ela está parada aqui, ela tem uma energia cinética inicial zero, mas ela tem uma potencial gravitacional. Conforme essa esfera vai caindo, a potencial vai diminuindo porque ela está se aproximando do solo, mas consequentemente ela vai ganhando energia cinética. Ok? Então, quando a gente falar em conservação de energia mecânica, a gente tem sempre que parar e observar qual é a energia mecânica no início do processo, e aí essa energia mecânica pode ser cinética e potencial gravitacional, ela pode ser energia cinética e potencial elástica, ela pode ser potencial gravitacional e potencial elástico. E saber qual é a energia mecânica no final do processo, que também pode ser cinética e gravitacional, cinética e potencial elástica,
potencial gravitacional e potencial elástico. É isso que a gente tem que parar e analisar. E se o problema está afirmando que há uma conservação, a energia mecânica no início do processo tem que ser igual à energia mecânica no final do processo. Tranquilo? É basicamente isso aí que a gente vai ver. Então, se há uma conservação, o que eu tenho? Qual seria a minha energia mecânica no início do processo? Energia cinética mais energia potencial. Isso tudo aqui no início do processo tem que ser igual à energia cinética mais a energia potencial no final do processo. Tudo bem? Então, quando isso aqui acontece, eu posso afirmar que eu estou trabalhando com uma situação de conservação de energia mecânica. Ok? Alguma dúvida? Não? Tá? Então, ó, e eu estou dando exemplo, eu coloquei isso aqui uma forma bem simples de vocês entenderem, porque, por exemplo, eu posso transformar uma energia potencial gravitacional em energia térmica. Daí, qual o problema? Tá? E aí pedir para vocês calcular qual foi a variação de temperatura. Eu não vou fazer isso nos exercícios, por quê? Porque vocês ainda não viram a parte de termologia. Então não tem como a gente associar. Tá certo? Mas se você parar e pensar que, veja só, você concorda que se eu tenho, por exemplo, um pouco de álcool ou de gasolina no chão, ok? E aí eu pego, vamos pegar, por exemplo, um material que seja, pegar um pedaço, uma esfera, e eu solto essa esfera de uma determinada altura. Quando essa esfera tocar na minha poça de gasolina, ela vai tocar com uma determinada velocidade, não vai? Essa velocidade, essa energia cinética, ela tem que ser transformada em outra modalidade de energia, ok? Você concorda que ao colidir com o solo, essa energia cinética, parte dela é transformada em energia sonora, porque você vai escutar barulho, mas também ocorre um aquecimento da esfera, devido à colisão, o atrito, ok? Dependendo da forma com que ela bate, da energia térmica que ela gera, eu posso fazer com que aquela energia faça com que tudo aquilo pegue fogo. Certo? Por quê? Porque eu estou fazendo um trabalho de conservação de energia. Eu estou transformando a energia de uma modalidade em outra. Se você Vai tirar. nos filmes os caras tiram em botijão, ou coisa de gasolina também, e pega fogo. Sim. Então, na verdade, por quê? Porque todo o impacto, ele vai gerar um aquecimento. Todo impacto gera um aquecimento. Então, se você pensar, por exemplo, na sua mãe quando ela te batia, você pega o quê? Você pega energia cinética, velocidade do braço, quando ao contato com a pele, gera aquecimento. Né? Se você bate a sua mão na parede, você vai observar que a sua mão sofre aquecimento. Ou seja, as colisões, de modo geral, elas geram efeito térmico. A mão de mamãe não, mas a bainha de facão tá um negócio esquentado, viu? Viu? Falando que tu é mineiro, cearense. Então, olha aqui, ó. Vamos ver aí, ó. Exemplos de aplicação sobre conservação de energia mecânica. Então, olha só. No primeiro exemplo, a gente tem aqui uma esfera de massa 5 kg. Então, ó, vamos lá. A massa 5 kg é abandonada de uma altura de 45 metros. Se ela é abandonada, qual é a velocidade inicial? Zero. Então, velocidade inicial é 0 e uma altura de
altura inicial, que eu vou chamar aqui de H0, 45 metros. No local onde G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Calcular a velocidade do corpo ao atingir o solo e pede para desprezar os efeitos do ar. Então, vamos lá. O que eu tenho que parar e observar? Quando a minha esfera está aqui a essa altura, se ela está presa na minha mão, ela tem velocidade? Não. Não. Se ela não tem velocidade, quanto vale a energia cinética? Zero. Mas ela tem uma energia potencial gravitacional armazenada, certo? Beleza. Conforme essa esfera vai caindo, a energia potencial gravitacional vai diminuindo, mas a energia cinética vai aumentando, certo? Quando ela toca o solo, energia potencial gravitacional vale quanto? Zero, porque está no solo. Mas a energia cinética ela é máxima. Ok? Então o que eu vou ter para esse problema? Ó? Energia mecânica inicial, que eu vou chamar de energia mecânica 1, tem que ser igual à energia mecânica 2. Tá? Só chamar aqui de M2 e M1. Aí eu pergunto, quais são as energias que estão envolvidas na situação? Energia cinética e energia potencial gravitacional. Então, olha aqui, ó. Eu tenho energia cinética inicial, vou chamar aqui de K1, mais a energia potencial gravitacional no instante inicial tem que ser igual à energia cinética no instante 2 mais a energia potencial gravitacional no instante 2. Tudo bem? Aí eu pergunto, quanto vale a energia cinética quando a esfera está presa aqui em cima? Zero. Velocidade não é zero? Então a energia cinética vale zero. Isso aqui é zero. Quando essa esfera toca o solo, quanto vale a energia potencial? Zero. Energia potencial é zero, porque ela está no solo. Então aqui, zero. Sobrou o quê? Energia potencial gravitacional no instante inicial e a energia cinética no instante final. Então, o que é energia potencial gravitacional? mgh. É igual a quem? A meio de mv quadrado. Não é isso que eu tenho? Aí vejam só. Quanto vale a massa? 5. Está aqui. Quanto vale a gravidade? 10. Quanto vale a altura? 45. Sobrou quem para me achar? Velocidade ao quadrado. E o que o problema está pedindo? Não é a velocidade? Então, eu tenho 5 vezes 10 vezes 45 é igual a meio vezes 5 vezes v ao quadrado. Ok? Então, isso aqui, ó, se eu isolar o v, eu tenho v quadrado igual a 5 vezes 10 vezes 45 vezes 2 dividido por 5. Porque esse 2 passa para cá multiplicando, certo? E o 5 que está aqui passa para cá dividindo. Corta 5 com 5, 45 vezes 2 é 90 e 90 vezes 10 é 900. A velocidade é igual a raiz quadrada de 900. Velocidade 30 metros por segundo. Achei com que velocidade a esfera toca o solo. Professor, esse K é energia cinética, né? K é energia cinética. E U, energia potencial gravitacional. Se eu estiver falando de energia potencial elástica, eu vou chamar de UL. Ok? Então, ó, observe que o primeiro exemplo ele foi resolvido
levando em consideração a conservação de energia mecânica. Tudo bem? Então vamos lá. Copiem aí